É Big! É Big! É Big! É Big! É Big! Uhul! Tá bom? Chega! Oi, pessoal! Esse ano eu faço 30 anos e para comemorar com vocês, eu gostaria de compartilhar 30 aprendizados que eu tive ao longo dessa vida e também mais 5 bônus, porque eu não consegui e eu tive que escrever mais. As 30 lições eu dividi em 3 blocos. O primeiro bloco vão ser de 10 lições que eu aprendi sobre a vida. Coisas assim, né? Ideias, filosofias e tudo mais. O segundo bloco vão ser coisas sobre família. Então, coisas que eu aprendi na família, nos relacionamentos, com filhos, marido e mulher e tudo mais. E o terceiro bloco vai ser sobre fé, tá bom? Então vamos lá, eu vou tentar fazer bem rapidinho, fazer uma leitura, dar um exemplo e passar para o próximo para não ficar um vídeo muito grande. Esse vídeo ele vai ser um pouco barulhento, porque a panela tá fazendo comida, a máquina tá lavando roupa, as crianças estão falando, os cachorros latem, as vizinhas falam. Então peço desculpas, vai ser um vídeo um pouquinho barulhento, mas vamos lá porque o conteúdo tá muito legal. Se inscreva no nosso canal, curta se você gostar do conteúdo, compartilha com quem você quiser e pode comentar se você concorda, se você não concorda, com muito amor, é claro, mas faça seu comentário aí que a gente quer saber. Então, bora comigo! Primeiro ponto, a verdadeira humildade é saber se colocar no lugar certo, nem mais, nem menos. Se houverem críticos, não tem problema. Você será o primeiro a se julgar. O que é mais importante nesse ponto que eu queria destacar é que muitas vezes as pessoas elas fazem elogios e você sabe que o elogio está certo. Só que para você passar um ar de humildade, você fala, ah, não é bem assim, não é verdade, tenta se esquivar. Isso, na verdade, é falsidade, isso não é humildade. A verdadeira humildade é falar, obrigado por elogio, eu me esforço, eu estudo, eu corro atrás e por isso eu tenho esse resultado. Da mesma forma, o contrário. Às vezes a gente tem medo de se expor porque o outro vai criticar. Poxa, eu errei, pisei na bola, fui, né, fiz besteira mesmo. Se você já reconhece o seu erro, não importa se o outro vai te apontar, porque você já vai ter se colocado naquele lugar. Então, se o cara falar, não, você errou, aí você fala, pô, é verdade, eu errei mesmo, eu já tinha admitido, eu já sabia disso. Próximo ponto. Você pode dominar as ações de seus sentimentos. Gente, o sentimento ele vem, mas você consegue controlar o que você pode fazer quando esse sentimento vier. Quanto mais você exercer esse domínio próprio na sua vida, mais você vai conseguir entender qual é o sentimento que está vindo e o que eu posso fazer para lidar com isso. A gente às vezes assiste muita novela, né? E novela a galera bate na cara e faz as coisas e às vezes a gente tenta trazer para a vida real. Mas isso é imaturidade da parte de ambos os lados, né? Se existe uma briga agressiva, isso está mostrando que a pessoa não tem maturidade para entender o ponto do outro, para poder discordar, discutir, enfim, né? O sentimento veio, você pensou e depois você agiu. Próximo ponto. Tristeza tem a sua importância. Isso eu aprendi vendo o filme Divertidamente. Disney, Pixar, DreamWorks, tudo relacionado a desenho animado, eu amo. Tem gente que fala que é do demo, eu falo que é de Deus. É muito bom. Eu aprendi o valor da tristeza vendo o filme Divertidamente. Se você ainda não assistiu, ou se você assistiu achando que era um desenho animado qualquer, eu te recomendo, assista novamente com esse olhar. Assista para tentar entender o que esse filme está querendo dizer em termos da psicologia. Assista e depois você me conta se não é verdade que esse filme é poderoso. O que eu queria complementar, eu escrevi uma frase falando o seguinte: não tente esconder os seus sentimentos, mas aprenda a nomear quando eles aparecem. Só assim você saberá qual a melhor maneira de lidar. Muitas pessoas elas tentam esconder. Quando o sentimento vier, entenda o que é que está acontecendo dentro de você e só assim, você nomeando os sentimentos, você vai entender qual ação você vai tomar. Próximo ponto. Autoestima pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga. Quando a gente não tem autoestima no lugar, a gente se dá muito mal na vida. Tanto pelo lado de ter uma autoestima muito alta, às vezes você nem é tão bom em alguma coisa, às vezes você nem tem tanta moral e você se acha e você não consegue enxergar quais são as suas fraquezas, quanto também o contrário. Quantas pessoas você conhece que tem potencial, que são pessoas que você fala assim, nossa, se essa pessoa estudasse, se essa pessoa crescesse, ela iria voar na vida, ou às vezes até você mesmo, anda cabisbaixo, pensa menos de si.
Quando você tem uma autoestima que não está no lugar, você tem uma inimiga dentro de você. Mas se você aprende a ter um equilíbrio, a colocar a autoestima no lugar, você consegue entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos e o que fazer para crescer nas áreas que você é ruim e para potencializar as áreas que você é bom. Próximo ponto. Quinto ponto. A comparação traz infelicidade. Isso eu queria só compartilhar um exemplo que aconteceu comigo e com o Johnny. A gente já tinha um certo tempo de casados. Eu via muitas pessoas ao meu redor que já estavam casados, às vezes tinham acabado de casar, e assim, pessoas que estavam viajando, tinham o carro do ano, tinha celular mais top e blá blá blá. Aí eu me lembro que uma vez eu conversei com o Johnny, foi uma conversa que teoricamente era inofensiva, mas que dentro de mim eu tava triste, eu tava amargurada e eu queria muito viajar. Eu comecei a conversa falando: Johnny, vamos viajar? Eu quero viajar. E aí acabou que tipo, a conversa virou para um outro lado e começou uma briga, a gente brigou feio. Por quê? Porque eu queria muito viajar. E aí o Johnny, assim, sem entender, né, ele no final, assim, da briga, ele falou assim: então tá, você quer viajar? Então vamos fazer um planejamento, vamos fazer direitinho pra gente ver o que a gente tem que guardar pra gente conseguir fazer uma viagem que você tanto quer. E aí a ficha caiu e eu virei pro Johnny e falei: não, nós não vamos viajar. Eu só tô querendo viajar porque eu estou me comparando a outras pessoas, porque eu tô vendo os outros viajarem. E se eu quisesse mesmo viajar, por que esse assunto não veio antes? Por que eu não despertou esse desejo antes em mim? Então, o que eu queria dizer com isso é que às vezes a gente compara a nossa vida com o outro. E o que o outro está fazendo, o que o outro tem, o que o outro é. E essa comparação, ela é prejudicial para nós mesmos, né? No final a gente acabou não viajando e eu falei com ele: Johnny, quando a gente decidir, né, quando eu quiser mesmo, aí a gente decide, a gente faz junto. Mas se a gente viajasse, seria puramente por comparação, por querer ser como o outro é. Agora a gente vai para o sexto ponto, que anda muito junto com o quinto ponto, que é: autoconhecimento é o que te fará ser melhor a cada dia. Quando a gente compara, a gente fica triste, a gente é infeliz. Mas quando a gente tem um autoconhecimento, a gente pode se potencializar. A Gabi de hoje é melhor do que a Gabi de ontem. E a Gabi de amanhã tem que dar mais passos do que a Gabi de hoje. Então, quando a gente traz essa comparação para nós mesmos, eu estou me comparando, quem sou eu? Eu sou melhor do que ontem? Se você não é melhor do que a pessoa que você era ano passado, alguma coisa está errada. A ideia é que você sempre cresça. Autoconhecimento é importantíssimo para o seu crescimento como pessoa, como indivíduo, como ser humano. Ponto número 7. O poder do diálogo. O diálogo é algo muito importante, porque é assim que a gente tem relacionamentos, que a gente, né, se interage com pessoas, é assim que a gente consegue coisas. E muitas vezes as pessoas não sabem conversar. Qual foi a última vez que você trocou uma ideia com uma pessoa que não concordava com você e vocês saíram dessa conversa tranquilos, sem nenhum problema, sem ninguém levantar a voz, sem ninguém ficar com raiva? Quantas vezes a gente tenta impor a nossa opinião pro outro? E na verdade, o diálogo, ele não é para você impor sua opinião. O diálogo é para você expor a sua opinião. Então, o diálogo são duas pessoas ou mais que expõem opiniões, ideias, críticas, e o outro, do outro lado, escuta e expõe as dele. A outra pessoa que está conversando com você, que não tem a mesma opinião que você, te incomoda muito, você precisa entender que você não sabe dialogar, né? E muitas vezes as discussões acabam mal porque a gente leva para o lado pessoal, achando que a pessoa está nos agredindo, sendo que, na verdade, às vezes a pessoa quer expor uma opinião. Óbvio que tem diálogos em que as pessoas querem agredir umas às outras, mas os diálogos, eles não são para ser de agressão, eles são para ser de expor opinião. Ponto número 8. Mindset. Se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você está certo. Eu trabalhei um tempo na empresa Mary Kay, e a Mary Kay tem esse nome porque a fundadora chamava Mary Kay Ash, e ela tem uma frase que ela é sensacional, e depois que eu falar essa frase eu não preciso falar de mais nada. Você pode ir tão longe quanto a sua mente permitir. Fica a dica. Ponto 9. Fuja dos rótulos. Pessoas mudam, você muda. A gente tem mania de olhar para alguém e colocar um rótulo naquela pessoa como se ela fosse aquilo para sempre. E isso não é uma verdade. A gente muda. Às vezes a gente muda de opinião, a gente muda de ideias. E quando a gente coloca um rótulo naquela pessoa, é como se a gente estivesse falando assim: você não tem o direito de mudar, você vai ser aquilo para sempre. Uma coisa muito importante que já leva ao ponto 10, que é o seguinte: não fale de pessoas.
Fale de ideias. Nunca fale mal de alguém. Só esse alguém conhece suas próprias lutas. O ponto 9 e o ponto 10 também são muito parecidos, porque quando a gente rotula, a gente acaba falando mal, colocando uma pessoa numa caixinha e falando, aquela pessoa vai ser sempre assim. Nunca fale mal de pessoas. Primeiro, porque você não gosta que falem mal de você, e segundo, porque você não dá o direito da pessoa se defender na frente dos outros. Cada uma das pessoas tem a sua própria bagagem, tem a sua própria luta, e tem uma justificativa do porquê tem certas ações. Tem gente que tem a maturidade de não descontar no outro, de ser cortês, de sempre ser bem-humorado. Tem gente que consegue, mas tem gente que ainda não consegue. Não significa que não possa, mas ainda não consegue. E às vezes tem uma bagagem por trás, às vezes uma família destruída, às vezes um pai agressivo, uma mãe que abandonou, um trabalho chato, um chefe explorador. N motivos que pode acontecer de uma pessoa ter a reação que tem. Então tome cuidado quando você vai pensar de falar sobre pessoas, porque você nunca sabe o por trás da vida dessa pessoa. Quanto mais você falar sobre ideias, projetos, pensamentos, mais você vai crescer, mais você vai desenvolver como pessoa. Quanto mais você falar de pessoas, mais vão ser conversas vazias. Próximo bloco, 10 lições que eu aprendi sobre família. Primeiro ponto. Ser mãe é se irritar com o barulho e se preocupar com o silêncio. Não preciso dizer mais nada. A mãe que tá aí vai me entender. Ponto número 2. Filho não é competição. Respeite tempos e limites. Muitas vezes eu vejo pais querendo competir. Competir que ama mais, competir que o filho é mais inteligente, competir que o filho sabe ler aos 6 meses de idade. Gente, essas coisas não são competição. Quando você cresce, alguém já te perguntou quando que você começou a rolar? Ninguém nunca te perguntou isso, por quê? Porque tanto faz, não interessa. Vocês estão entendendo? Filho, não é pra ficar se gabando, mostrar pro mundo como que o seu gênio é o mais inteligente. Não é esse o ponto. Filho tem que ser respeitado. Filho tem tempo, filho tem limite. É só isso que eu queria falar. Ponto número 3. Enquanto tentamos ensinar nossos filhos sobre a vida, eles nos ensinam o que é a vida. Todos os dias, Aurora e Estevão me ensinam a viver. É impressionante, todos os dias, quando eles estão dormindo e eu saio do quarto deles, eu penso, cara, olha isso, olha o que eu aprendi, olha como é que eles me mostraram o valor de tal coisa. E, enfim, é impressionante como que o filho, o Estevão, não sabe nem falar, só sabe babar, tadinho. Nem segurar a cabeça dele direito ele ainda sabe, né? E ele me ensina tanto. A gente acha, enquanto pais, que a gente está ensinando eles, mas na verdade eles que nos ensinam. Ponto número 4. A leveza potencializa a melhora no conflito. Você é daquele tipo de pessoa que detesta uma DR? Se você é esse tipo de pessoa, eu quero te dizer que você e o seu cônjuge não sabem conversar a respeito. Se acontece algum conflito, se acontece alguma coisa que precisa ser resolvida, se vocês sentam para conversar com um clima pesado, com um clima assim, sabe, tá tenso, tá chato, tá triste, vai ser ruim, vai dar ruim. Mas se vocês se assentam com um clima de leveza, entendendo que vocês são um time para tentar entender qual é o problema e como fazer para resolver esse problema, vocês nunca vão ter dificuldades de ter uma DR, de ter uma discussão, discutir relação, né? Por quê? Porque a leveza, ela atrai, a leveza, ela ajuda a encontrar a melhor forma de resolver o problema. Quinto ponto, sexo não é tudo no casamento, mas é boa parte. Conheço muitos casais que ficam mais de 5, 6 meses sem fazer nada. E assim, gente, não é pra ser assim. Se você não tá com vontade, se você acha que é ruim, se você não gosta, se tem alguma coisa incomodando, procure ajuda. Existem especialistas, profissionais que podem te ajudar, que podem ouvir o seu problema, são éticos, não vão ficar falando pra ninguém, não vão achar graça e estão preocupados com a sua melhora. Então, se tem alguma coisa que tá ruim, né, no sexo, procure, corra atrás, tem como resolver. Sexo não é tudo no casamento, mas é uma boa parte. Sexto ponto, vou chegar até perto para falar. O marido não ajuda, ele participa. Casa, comida, compras e filhos. Tudo é responsabilidade dos dois. Então, maridos, não tem essa de vou te ajudar aqui lavando louça, não. Você vai participar lavando louça. Casa também é responsabilidade dos homens. Próximo ponto. Ponto número 7.
O erro do outro não pode ser visto como algo ruim. Deve ser visto como uma oportunidade. Corrija o erro e continue a caminhar. Continue a nadar. Muitas vezes a gente olha o erro, achando o erro em si, a gente fala que é uma coisa ruim. Mas se você olha para o erro e entende que o erro é uma oportunidade de crescimento, as coisas mudam, a visão muda. Então, se você está enxergando o erro como algo ruim, passe a enxergar como uma oportunidade para você crescer, para você avaliar o que foi que aconteceu de errado, aonde você pisou na bola, o que precisa ser melhorado, para você então ter essa oportunidade de crescimento. 8º ponto, rever fotos, vídeos, cartas, lembrar de coisas boas do passado, aquecem o coração e aumentam a paixão. Conheço muitos casais também que às vezes vêm conversar com a gente, ou então que falam assim, como restaurar a paixão, né? Quando a gente era namorado, a gente fazia tantas coisas espontâneas, e agora, o que a gente faz? Né? É muito ruim isso, porque a gente não é tão apaixonados como éramos antigamente. Na verdade, quando a gente entra num relacionamento, num casamento, e esse casamento começa a durar muito tempo, a espontaneidade, ela perde mesmo. Porque entra a rotina, entra o dia a dia, né? Então, assim, aquela coisa do namorado, da expectativa de ficar em casa e esperando a namorada chegar e vai lá buscar a namorada. Tudo isso é muito novo, tudo isso é muito espontâneo, tudo isso é natural, né, do casal. Quando o casal fica casado, se ele entra na mesmice, ele perde essa espontaneidade. E um ponto que eu aprendi muito, né? Eu e o Johnny, a gente aprendeu muito com isso, é não entrar na rotina, é tentar fazer coisas diferentes, é ver o seu vídeo de casamento. Você já viu alguma vez? Assista o seu vídeo de casamento e reveja fotos. Lembre de vocês lá na época, lá de trás, quando vocês eram um bebezinho, entendeu? Faça isso, porque você reaquece, você se lembra do porquê que vocês estão juntos, do porquê vocês decidiram formar uma família. Então, quando a gente volta os nossos olhos para o passado, para poder aquecer a chama do nosso coração, isso provoca em nós uma paixão, né? Isso renova a nossa paixão pelo nosso cônjuge. E é uma excelente dica aí para você que acha que as coisas estão meio frouxas. 9º ponto, casamento não é competição. As pessoas, quando se casam, eu acho que elas pensam que elas estão entrando num casamento para competir uma com a outra. Então, quem lavou mais louça, quem tirou mais lixo para fora, quem cuidou dos meninos, quem trocou mais fralda? Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se você entra num casamento com esse tipo de atitude, você só tem a perder, você só tem a achar que casamento não vale a pena. Se você está competindo com seu cônjuge, você não está melhorando com ele, você não está crescendo com ele, você só está definhando. Se vocês entenderem que vocês são um time, todos ganham. Da mesma forma, a gente vai para a 10ª lição que eu aprendi, na verdade, essa lição eu aprendi muito com o Johnny, que é uma lição polêmica, vamos ver se vocês concordam, que é o seguinte, somos todos culpados. Num casamento não existe uma pessoa culpada, os dois são culpados. Se aconteceu algum erro, ainda que tenha sido Johnny o protagonista, ok, a culpa é de todo mundo. Da mesma forma, o ganho é de todo mundo. É aquela ideia que eu falei do time. Quem coloca uma aliança no dedo, aceita o seguinte, somos um time, ganhamos juntos, perdemos juntos. Então, num casamento, não é um culpado e o outro está certo. Somos todos culpados. Agora a gente vai para as próximas 10 lições sobre fé. Ih, galera, gravei só 9. Foi mal. Perdão. A melhor maneira de viver livre. Você quer ser livre? Você quer não ter nada no seu coração? Não ter mágoa, não ter angústia? Perdoe. Aconteceu alguma coisa? Perdoe. As circunstâncias estão ruins? Perdoe. Não importa. Perdoe. Se você quer ser livre, não adianta. A resposta é certa. Perdão. Ponto número 2. Ser alegre é questão de escolha e não sentimento. A felicidade, ela é sim um sentimento. Mas uma pessoa que decide ser alegre, ela já fez essa decisão independente das circunstâncias. Independente se alguém vai te responder mal, se o ônibus que você vai pegar está lotado, se o seu chefe vai te xingar porque você fez um trabalho, né, que ele não gostou, se a sua mãe achou ruim com você em alguma coisa, se a sua esposa está gritando no seu ouvido. Não interessa. Se você escolheu ser uma pessoa alegre, você consegue. Porque a alegria, ela é uma escolha. Felicidade é um sentimento. Ponto número 3. A vida é um sopro. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A gente não sabe quando que a gente vai morrer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui. Eu posso publicar esse vídeo e nunca mais estar aqui nessa terra.
pode ser que aconteça, né? E a gente não sabe o que vai acontecer, você não sabe do seu dia de amanhã. Então, gente, a vida ela passa assim. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe de falar para alguém que você ama. Porque por mais que seja óbvio, é muito bom a gente ouvir isso de alguém. Então, se tem alguém que você quer falar que ama, ou alguém que você quer falar que você perdoa, ou, sei lá, você quer compartilhar alguma coisa, você quer demonstrar algum carinho, faça isso hoje, porque você não sabe o que pode acontecer com você. Número 4. Quanto mais me aproximo de Deus, mais me aproximo do Johnny. Isso foi uma coisa que o pastor Paulo, antes do nosso casamento, deu essa dica pra gente e é sensacional. Ele usou o exemplo como se a nossa vida fosse um triângulo equilátero, em que Deus está aqui em cima, eu estou aqui e o Johnny está aqui. Quanto mais a Gabi se aproxima de Deus, nesse triângulo equilátero, o Johnny também vai se aproximando de Deus e vai se aproximando da Gabi. Vocês estão entendendo? Tá fazendo aqui o desenho com a mão. Deus está aqui. Quanto mais essa base vai crescendo para mais perto de Deus, mais eu me aproximo do Johnny. Tá dando para entender, né? É um triângulo equilátero, viu, gente? Os ângulos iguais aí para os matemáticos não me xingarem. Então, quanto mais a gente se aproximar do topo desse triângulo, que é Deus, mais eu me aproximo do Johnny. Mais o Johnny se aproxima de mim. Quinto ponto. Quer alguma resposta? Vai ler a Bíblia. Com certeza está lá. A Bíblia, ela não tem respostas do tipo: Gabriela, vá por esse caminho e serás bem-sucedido. Não existe isso. A Bíblia ela não vai falar de coisas específicas da sua vida, mas ela vai te passar princípios, valores e formas de viver. A Bíblia ela é um manual da sua vida. E se você aprende, se você lê, se você entende aquele princípio, aquele valor, aquilo que Deus quer falar com você, você vai ter resposta para tudo o que você precisa nessa vida. E nessa vida a gente tem muitas dúvidas. Ponto 7. Quanto mais permito que o Espírito Santo habite em mim, mais eu exerço os frutos dele. Frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses frutos vêm do Espírito Santo. E quanto mais você se enche deles, mais você tem esses frutos e mais você transborda esses frutos para as pessoas. Fica a dica, tem muita gente precisando se encher do Espírito Santo. Número 8. A minha vida é para cumprir o propósito pelo qual eu nasci. Você sabe qual é o seu propósito? Se você ainda não sabe, procure, corra atrás. A sua vida não é sobre você, sobre os seus gostos, os seus costumes, a sua cultura, o que você acha, o que você faz ou deixa de fazer. A sua vida tem a ver com o seu propósito. Por que você está aqui nessa terra? Ponto número 9. Isso é uma questão que eu aprendi comigo, que deu certo comigo. Pode ser que dê certo com você, tá? Mas é uma coisa mais pessoal. Medo, insegurança, desespero, leia Salmos. Eu lembro de uma época em que eu tive muito medo, sei lá por quê, mas eu comecei a ter muito medo do diabo me pegar. Ai, o diabo vai me pegar. E eu lembro que eu dormia e de repente acordava tremendo de medo, era literalmente tremendo de medo. E eu lembro que eu levantava, pegava a Bíblia, acendia a luz, aí abria em salmos, qualquer salmo. E eu começava a ler em voz alta, declarando aquele salmo, até aquela palavra aos poucos ia me acalmando, eu ia parando de tremer, eu ia ganhando mais confiança e o medo ia sumindo. Então, essa é uma dica minha que aconteceu comigo, que faz bem pra mim, mas pode fazer bem pra você também. Se tiver alguma situação na sua vida, né, que você tem medo, algum desespero, uma insegurança, apareceu esse sentimento, para tudo, abre a Bíblia em Salmos, leia qualquer salmo e vai declarando aquelas palavras de paz, palavras de amor, e vai acalmando o seu coração. Próximo ponto e último, e essa é muito importante, fica a dica: religião mata, fuja dela, questione-se e cresça. Muitas vezes a gente é ensinado a ouvir calado sobre religião, e eu quero deixar um recado para você: Jesus, Deus e Bíblia é sólido. A palavra de Deus ela ainda fala, né, que a palavra do Senhor permanece para sempre. Religião foi algo criado por homens. Então, tudo que o homem faz pode ser até muito legal, muito bonito, mas tem defeitos. Então, religião ela tem defeito. Não seja uma pessoa religiosa. Não seja uma pessoa cega. Aquela pessoa que não quer enxergar os defeitos da onde você congrega, da onde você está. Pelo contrário, encontre os defeitos e procure melhorar.
Procure potencializar aquela comunidade, aquele lugar onde você se encontra. É assim que você vai, cada vez mais, como a Bíblia fala, ferro afiando ferro, cada vez mais você vai crescendo, não só como pessoa, mas como comunidade. Fuja da religião, questione-se e cresça sempre. Observação. Não questione por questionar. Não seja uma pessoa que só critica, que só sabe falar mal, que só sabe achar ruim. Esse tipo de crítica, esse tipo de questionamento é vazio e pode causar dentro de você a morte. Mas se você critica para crescer, para querer o bem, para poder fazer com que a sua comunidade seja melhor, você está progredindo o reino de Deus aqui na Terra. E agora nós vamos para os nossos 5 bônus. Vamos lá. Bônus número 1. Escrever ou relembrar de coisas positivas pode melhorar o seu humor. Você tá triste? Aconteceu alguma coisa boa com você nesses últimos dias? Ou, sei lá, não precisa ser coisa boa com você. Você viu uma borboleta azul que você não costuma ver? Cara, quando você ou escreve isso, ou traz a memória, ou, sei lá, você comeu um arroz com feijão, batata frita e bife. Quem não gosta disso, cara? Você comeu isso no almoço, ó que delícia, entendeu? A gente focar em coisas boas melhora o nosso humor. Quando a gente só foca naquilo que é ruim, naquilo que deixa a gente para baixo, a gente só vai ficando mais para baixo. Procure coisas que te deixam feliz. O que aconteceu nos últimos dias ou no dia de hoje que te deixou bem? Segunda dica, você colhe o que você planta. Isso é uma lei. Isso é uma lei que serve para qualquer pessoa. O que você plantar, você vai colher. Eu acho que eu não preciso mais falar nada. Plante coisas boas. Plante coisas de Deus. Plante coisas que vão te engrandecer e você vai colher isso. Não tem como você plantar uma coisa e colher outra. 3. Isso é uma dica também pessoal, tá? Controle-se. Respire fundo 3 vezes até doer. Depois solte devagar. Explicando, eu sou uma pessoa que canta, eu canto para muitas pessoas e às vezes parece que uma ansiedade ou um medo, uma insegurança, parece que tomam conta de mim. E eu desenvolvi essa técnica da minha cabeça, não sei nem se está certo, mas me ajuda muito, pode ser que ajude você. Toda vez que eu sinto que eu estou sendo dominada por algum sentimento, eu paro tudo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu vou entrar no palco e eu estou muito nervosa, eu desconcentro das pessoas que estão à minha volta e eu respiro fundo 3 vezes dessa forma. Vou explicar. Eu faço assim, respiro, doeu, soltou. Não sei porquê, isso me ajuda a controlar. Parece que organiza meus pensamentos e eu consigo seguir em frente. Então é uma dica que me ajuda, pode ser que ajude você também. Número 4, redes sociais é uma parte de um todo. Não se engane, viu uma foto, viu um vídeo, pense o seguinte, você está vendo 1 minuto, 15 minutos que seja de vídeo, você está vendo uma foto de um todo, de um dia inteiro, de 24 horas, de uma vida de uma pessoa. Então, cuidado, não se deixe enganar. Redes sociais é uma partezinha ali de um todo muito grande. Usando um exemplo, uma vez eu vi uma publicação de uma pessoa conhecida e assim, ela estava elogiando o namorado. E se você passasse o dedo na tela do computador, tinha até mel saindo de tão meloso que estava aquela declaração. E a gente ia almoçar naquele mesmo dia, ela tinha combinado comigo de almoçar comigo. Ela me pegou no trabalho, ela tinha carro, né? Ela me pegou no trabalho e durante o caminho a gente foi conversando e ela queria conversar comigo porque ela não gostava mais do namorado. Gente, olha isso. A menina tinha acabado de fazer uma declaração de amor das mais maravilhosas que você já leu nas redes sociais e ela me veio falar que não gostava dele. Não tem lógica. Então tome cuidado. Nem tudo que você vê nas redes sociais é verdade. Nem tudo que você vê nas redes sociais é genuíno. Tome cuidado. Não seja você a pessoa a propagar essa falsidade, essa coisa irreal. Procure ser o mais real nas redes sociais. Mas mesmo você sendo real, as pessoas precisam entender que redes sociais é uma partezinha de um todo. Como eu falo com vocês, eu e o Johnny, a gente aprende muita coisa e a gente gosta de compartilhar com vocês. Isso significa que o nosso casamento é perfeito? Não. Isso significa que a gente não tem briga? Não. Isso significa que sei lá o quê? Não. Então, não se deixe enganar. Não pense que porque você está vendo atrás da tela é tudo bonito, tudo maravilhoso. Né? Existem N casos aí de pessoas que depois, né, de blogueiras, por exemplo, que fazia isso aqui para tirar foto e aí depois cansou e jogou tudo nas redes sociais, falou que era tudo mentira mesmo e não sei o quê, porque não aguentava mais esse estilo. Então, gente, não se engana não, tá?
presta atenção que redes sociais não é isso tudo que você tá achando, não. Último ponto, para acabar, não lute a luta do outro. Não lute o que o outro precisa lutar. É muito importante esse ponto, porque muitas vezes as pessoas podem te pedir conselho. O que você acha? Né? O que você pensa sobre isso? E às vezes a gente fica com, né, uma empatia, a gente fala, oh meu Deus, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer. E muitas vezes você se dá muito mal por lutar a luta do outro. Cada um tem sua luta e a luta é muito importante. Eu acho que é coisa de Deus. Deus deixa algumas coisas pra gente aprender a lutar, pra gente poder crescer. Se você luta a luta do outro, você tá tirando o direito dessa pessoa de crescer por si mesma. Se alguém tá te pedindo um conselho, mostre os caminhos, oriente, fale a sua opinião, mas nunca lute a luta do outro. A luta do outro foi dada por Deus para que o outro cresça. Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas aí que eu passei para vocês, né? Como eu falei, não domino todas, não sou 100% perfeita, tenho muitos defeitos, minha família tem muitos defeitos, eu mesma, né? Mas a gente ainda está tentando crescer e eu queria compartilhar porque foram coisas que eu aprendi, coisas que eu tenho trabalhado, coisas que eu tenho procurado, né, crescer sempre. Então é isso aí, um beijo para vocês. E não se esquece de dar o seu joinha se você gostou, se inscrever aqui no canal, pode escrever o que você quiser, comentar se concordou, se não concordou, sempre lembrando com muito amor e respeito, porque é assim que a gente fala com vocês. Um beijo para todos, tchau!